Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Nunca estive numa só linha a tão vertiginosa altura. Oh, anjo Príapo! Oh, Nossa Senhora Cona! Quando nos vimos nus uns em frente a outros, em nossa primeira noite nos começos do mundo, numa pensão rasca de um bar de quinta ordem, o potedo sai que entra pelos quartos à volta e peço por isso que qualquer erro de ortografia ou sentido seja um grão de sal aberto na boca do bom leitor impuro. Desta forma brutal, como nos tem acostumado, começa o novo livro de Herbert Welder. Bem-vindos à rubrica Reler e hoje temos para falar A Morte Sem Mestre, do grande poeta português Herbert Welder. Em primeiro lugar, tenho-vos de dizer uma coisa. Eu não sou um dos adeptos que faz coro com a obra do Herbert Welder. Tenho sido, aliás, bastante crítico à obra deste autor. Acho que é um poeta, de facto, de mão cheia, é um poeta como vimos, com a força toda deste poema. De qualquer das formas, por vezes, creio que toda a aura de misticismo é uma criação que o próprio autor faz em torno da sua obra e muitas vezes certos leitores e críticos engolem a estratégia de marketing sem olhar no que está na obra. Sem desprimor nenhum, considero que a obra é muito interessante. A obra de Herbert Welder, sem dúvida, é uma das grandes obras da poesia portuguesa do século XX. No entanto, se calhar, hoje estamos aqui a falar de Herbert Welder e não estamos a falar de Sidónio Muralha, não estamos a falar de Alexandre O'Neill, não estamos a falar de Jorge Sena, com a mesma projeção comercial e literária e internacional que este, à exceção talvez do Jorge Sena, que este autor tem tido. É óbvio que estes poetas, certamente os trarei cá. A crítica fundamental que eu faço a todo este cortejo de lacraus, digamos assim, à volta do autor, é sobretudo essa ideia de que perpassa um certo marketing das obras que não têm, que têm edições únicas e que esgotam da figura austera, que não dá entrevistas, que recusa prémios, e depois muita gente cria o culto por essa figura sem efetivamente conhecer a obra. Para mim, esta Morte Sem Mestre, que tive a oportunidade de ler de um fogo e recomendo uma leitura de enfiada, começa nesta forma característica do autor, brutal, sem papas na língua, com claras imagens muito fortes, não é? Muito fortes, portanto, com a utilização do calão, que, como é comum nos seus poemas, de uma linguagem cotidiana, a utilização visual do nu e do erótico, como é bastante comum em Herbert Welder e, em geral, no movimento poético do concretismo. Mas não é só isso, tem outros poemas de uma força e de uma tenacidade que revelam, aos 82 anos, salvo erro, é essa a idade atual do autor, que revelam uma frescura de espírito extraordinária e uma evolução na sua própria obra. Sem dúvida, eu tive a oportunidade de acompanhar a obra, sobretudo nos seus últimos desenrolares, depois de já ter lido, portanto, a poesia toda e essas coletâneas, e acho que, sem dúvida, esta Morte Sem Mestre, que sai em 2014, dos três últimos livros, é o melhor. É o melhor, aquele que há aqui uma concretização mais premente da mensagem do autor. Houve uma excelente crítica no Jornal de Letras sobre esta obra, que, muito melhor do que eu posso fazer, explana tudo o que está presente neste livro. E já vamos a mais um poema. Antes disso, como habitualmente, não nos concentramos só num livro. Hoje trouxemos A Morte Sem Mestre, mas fazendo aqui uma retrospectiva, sobretudo para quem não conhece. Este programa também tem essa vertente. Quem é Herbert Welder? Herbert Welder de Oliveira, este é o seu nome completo.
ou melhor, é o seu apelido, o nome completo não é só Herberto Helder de Oliveira, mas o nome que ele utiliza literariamente é Herberto Helder. Teve várias funções, foi professor, tradutor, jornalista, antes de se dedicar exclusivamente à escrita. É conhecido como um dos primeiros escritores bibliófilos portugueses e trabalhou nas bibliotecas, foi bibliotecário, trabalhou nas bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, função nas quais terá tido uma passagem aqui pelo distrito e pelo concelho de Santarém, segundo algumas pessoas que conviveram com ele se recordam. Desde que se dedica à escrita, a partir dos finais dos anos 70, teve funções como diretor da revista Notícias em Angola, e também colaborou com algumas publicações literárias, umas bastante raras e conhecidas hoje no mercado alfarrabista, como por exemplo a revista Nova ou a revista Caliban, mas também para além dessas publicações, também publicou noutras desse género, mas também teve atividade mesmo como jornalista no antigo espaço colonial português. Depois começou a criar uma aura de mistério à sua volta. Recusa dar entrevistas, vive na Ilha da Madeira, de onde é natural, numa espécie de clausura monástica, num apanágio de desenvolver a sua obra literária, e também ficou bastante famoso por ter recusado há 20 anos atrás, em 1994, o Prémio Pessoa. Como influências fundamentais da sua obra está o surrealismo, como se pode ver até do próprio poema inicial que eu li no princípio desta crónica, e também, segundo alguns críticos e analistas, o concretismo, portanto, essa corrente mais recente, digamos que pós-moderna, da literatura internacional, bastante em voga, sobretudo no Brasil e em França, e de que Herberto Helder será o representante português, e que, em certa medida, é um rótulo que ele não recusa, até porque ele não dá entrevistas de modo a que possa recusar estes rótulos. De qualquer das formas, eu sobretudo tenho para mim que Herberto Helder é um poeta que rompe com gavetas, com espartilhamentos. Portanto, há bocado comparava ao Alexandre O'Neill, não é? Alexandre O'Neill está próximo de Herberto Helder, sem dúvida, também algumas proximidades a Eugênio de Andrade, mas falei de Sidónio Muralha. Sidónio Muralha porquê? Podemos dizer que a poesia de Sidónio Muralha está nos antípodas desta poesia de Herberto Helder. No entanto, há aqui uma preocupação comum, e a preocupação é o homem, é colocar o homem no centro da poesia, em termos de construção estrófica, de estrutura gramatical, de construção dos versos, da rima. Portanto, tudo isso é completamente diferente em termos de concepção ideológica da poesia, num neorrealismo puro, digamos assim, dos princípios da carreira, e que não era puro, mas ainda que o fosse nas primeiras grandes obras de Sidónio Muralha, O Beco e Passagem de Nível, a este surrealismo bastante presente em O Amor em Visita, A Cobra, O Corpo Peluche e a Obra. Portanto, há uma preocupação com a humanidade, com o homem como centro e razão de ser da própria poesia, da própria atividade poética. De resto, tudo é completamente diferente, mas tudo sendo completamente diferente, tudo acaba por ser completamente igual, porque é o homem que vive nos versos de cada um destes poetas e de todos, não é? Já falei aqui de algumas obras. Cobra, para mim, no meu entender, Cobra é talvez dos melhores livros do autor, ainda que depois já não tenha aparecido de uma forma diferente na poesia toda. O Amor em Visita foi a sua obra de estreia. Herberto Helder, ao contrário do que alguns pensam, não escreve só poesia, tem a obra Passos em Volta, a ficção, e tem vários contos espalhados em algumas antologias que hoje, como toda a sua obra, quase toda, só existem primeiras edições, porque o autor se recusa a fazer segundas e terceiras edições. Quase toda essa obra está esgotada e é difícil de encontrar, e atinge, no caso do Cobra, várias centenas de euros, como O Amor em Visita é obra talvez para, em primeira edição, é certo, não é? Fazer 1 milhar de euros ou possivelmente mais. Mas dizia que também existe a obra de Herberto Helder em prosa. Temos Os Passos em Volta,
Apresentação do Rosto, estes os mais conhecidos, e outros contos por aí espalhados por por revistas literárias, por outras colaborações que Herbert Welder foi desenvolvendo. Evidentemente a obra dele é extensíssima, não estou aqui a fazer um elencar retrospectivo da obra de Herbert Welder, apenas a selecionar, como aliás tenho feito com todos os outros autores que até agora trouxe. É curioso que é o terceiro poeta, digamos assim, evidentemente. Creio que não existe nenhum escritor que tenha escrito só poesia ou só prosa. Nós às vezes dizemos é poeta, não é poeta, mas todos os que trouxe até aqui, certamente, à exceção do João Aguiar, que não conheço nenhum registro poético desse autor, mas certamente o terá escrito, pode não o ter publicado. Todos aqueles que escrevem certamente gostam de experimentar. Pronto. E para além disto, Herbert Welder também se dedicou às traduções, não é? Portanto, mas dizia eu que não fiz aqui uma retrospectiva de toda a obra, e Herbert Welder é mais conhecido como poeta do que propriamente como tradutor, e mesmo como escritor de prosa, e mesmo como tradutor são conhecidas as suas obras de poemas mudados para português, não é? As Magias, ou poemas mudados para português, o Oluf e poemas ameríndios, traduções de poemas muito antigos, de poemas arcaicos, traduções poéticas diferentes da nossa, como os poemas ameríndios, mas eu falávamos aqui noutra perspectiva, da qual por acaso na crónica sobre José Saramago não tive a oportunidade de abordar, mas que são muito desconhecidas. Falei também no aspecto da Flor Bela Espanca. É mais conhecido talvez o Saramago e o próprio Fernando Pessoa, a sua dimensão de tradutor. Mais do que todos estes, a tradução portuguesa mais conhecida certamente será As Minas de Salomão, de S. de Queiroz. Mas concentrando-nos no Herbert Welder tem várias traduções, e uma delas é de um autor que eu aprecio muito, que é o italiano Italo Calvino. Foi traduzida para português por Herbert Welder, a primeira edição de Italo Calvino do Visconde Cortado ao Meio, entre nós, ainda nos anos 60. Outras obras para crianças, como O Patinho Feio, os contos e outros contos de Hans Christian Andersen, ou também Veloz como o Vento, uma obra juvenil muito conhecida, também mereceram a tradução deste autor, que não é muito prolífico em traduções, fez algumas certamente por necessidade profissional, mais do que propriamente por interesse em traduzir esta ou aquela obra, que tenha sido uma ocasião, pois tem algumas obras de traduções mais na área da política, mas no mundo literário ficaria sem dúvida conhecido não como tradutor, nem como contista, mas como poeta. E é como poeta que nos dá A Morte Sem Mestre, onde, como o próprio primeiro poema diz, não é? Peço por isso que qualquer erro de ortografia ou sentido seja um grão de sal aberto na boca do bom leitor impuro. Esta frase já tem feito parangonas nos meios literários. Este livro já anda a ser comercializado a 4 vezes mais o preço que custava, e a própria campanha editorial acerca desta obra faz com que as obras de Herbert Welder, para além de serem de leitura aprazível, certamente haverão aqueles que não gostam. É um poeta a que não ficamos indiferentes, ou se gosta ou se detesta, certamente. Ou se gosta ou se detesta. Mas para além disso, há quem compre já não para ler, mas como investimento. É sem dúvida, no meio literário atual, a forma mais fácil de comprar um livro e de vê-lo num curto espaço de tempo valorizar 3, 4 vezes mais aquilo que custou, e sem erro nenhum. Pelo menos 3, 4 vezes mais é comum. Basta fazer uma pequena pesquisa nos sites de livros e de bens em segunda mão e ver lá que os livros de Herbert Welder recentes, tanto este como o anterior, os servidões, já valem 3, 4 vezes mais, ou mais do que isso, por vezes até mais, ou são comercializados a mais do que o que custaram. Para terminar, recomendando sem dúvida A Morte Sem Mestre. No fim de ler o livro, já sabe que ele é um investimento. Vamos aqui para o poema da página 15. Dentro dos nomes mais internos, o mais intenso.
Dentre os nomes mais internos, o mais intenso de todos, a que dias mortais infunde vida, que indefensável coisa lhe promete. Mas no seu corpo nada se levanta, quando estremece ao ar da revoada, que morte e vida trocam ele em tudo, e a que obscura glória se refere. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler, todas as segundas, na Rádio Pernes.